Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Nós estamos aqui com mais um Tarocast, é o nosso sexto episódio, logicamente em excelente companhia aqui com o Ney Naif. E hoje, gente, nós vamos falar sobre algo que aconteceu há dias atrás, que foi o primeiro Congresso Internacional de Tarô. Eu até falei para o Ney, vamos fazer um Tarocast só do Congresso? Ele falou, será? Eu falei, não, é necessário. É importante, porque o Congresso foi muito bom, foi impecável. Quem viu, quem esteve, né, pode ter realmente, eu acho que com certeza teve a mesma impressão que eu tive. E assim, parabéns, Ney, parabéns pela sua organização. Foi lindo. Daqui a pouco a gente mostra o material assim, um material com capricho, muito bem atendido a todos, as pessoas felizes, contentes por estar ali. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Olha, o congresso foi maravilhoso, ó. Você que já está ouvindo aí, ó, dá o like, curte, sabe? Já convida alguém para assistir com você aqui esse nosso bate-papo aqui do Tarocast, ver os anteriores, porque daí você vai ter a ideia da dimensão de como foi também o nosso Congresso Internacional de Tarô. Eu Foi estou lindo. muito feliz, ainda estou em êxtase de tudo que aconteceu, pela, sabe, pela harmonia, pelas pessoas que compartilharam tanto saber lá, tanto dos profissionais quanto dos ouvintes, porque teve um momento lá que teve dinâmica, joguinhos, tiramos cartas um para o outro lá, Sim, foram sim, 20 sim. grupos. Eu fiquei observando as mesas, nossa, o pessoal sabe muito tarô, viu? O pessoal estava comprometido com o tarô, e por isso que o congresso foi muito positivo. Não, e não só comprometido, quanto disposto, disponível, com vontade de interagir, com vontade de trocar, né? Eu Sim. mesmo participei de uma mesa que praticamente eram todos profissionais ali do tarô, né? Eu, o José Roberval, estava o Ricardo Ida na minha mesa, quer dizer, todas as pessoas que já trabalham com tarô, mas assim, todo mundo ávido para troca realmente. Então não tinha ali ninguém que era mais, né? Não, todo mundo ali é ávido, as pessoas com as quais você colocou para estar participando das mesas, né? Que orientando sobre a tiragem proposta, tal. Todo mundo ali, e aí, se for assim, e se for assado, quer dizer, quer dizer, e eu vi isso não só na nossa mesa, como em todas as outras. Então, assim, realmente uma interação muito boa. É bom falar, gente, que o Congresso do Tarô, ele foi de 2 a 9 de agosto, agora de 2025, né? E até eu queria que você falasse um pouco, porque foi somente um encontro, que foi dia 9 no sábado, presencial, Sim, né? nós fizemos online de 2 a 7 de agosto e dia 9 foi o presencial. O congresso ele teve várias etapas. No sábado, dia 2 foi o primeiro congresso internacional online. E no dia 9 de agosto, também sábado, foi o presencial. Então, nós tivemos o online e o presencial. E intermediário, nós tivemos dia 3 o quarto Congresso Brasileiro de Tarô, só com brasileiros, e durante a semana tivemos a terceira jornada de estudos de tarô, onde a gente ensinava os grandes maestros do tarô e as pessoas que participavam, ensinavam realmente uma técnica ou uma ideia nova. Então, o conjunto pertence ao Congresso Internacional para que a gente possa dinamizar o conhecimento, não só aqui entre os brasileiros, como portugueses, teve Espanha, teve França, Itália, Colômbia, Equador, gente, teve um jeito tudo quanto é lado participando desse congresso. Eu estou até vendo aqui, né, Ney, no primeiro dia, né, que foi dia 2, que foi foi Sim, um sábado, o dia todo de palestras online. Aqui tem a Isabelle da França, Franco da Itália, a Valéria, que foi da Colômbia, o Pancho do Equador, Liz Figueiredo dos Estados Unidos. isso. Enfim, a gente teve Teve também o Gilberto Gilberto, Giordano Berti, que é da Berti. Itália também. Uh, Dois italianos, né? O Franco Rossi e o Giordano Berti. Giordano Berti. Eu sempre chamo ele de Gilberto, ele já sabe disso. É uma forma brasileirada de É, tratá-lo. Mas, de qualquer forma, a gente teve uma francesa, dois italianos, colombianos, equatorianos, americanos. Quer dizer, realmente
você depois teve mais gente ainda de outros, também dos Estados Unidos, a Vera Pedrosa que mora lá, e do Brasil também, de vários estados, né? A gente teve do Sim, sul ao norte, né? Literalmente, porque a gente teve desde o Rio Grande do Sul à Amazônia, né? sim, é. A Manaus. Isso aí foi no domingo. No sábado, o ponto alto para mim no sábado foram pela novidade, pela realmente ser difícil, às vezes o próprio tema ou a apresentação, eram pessoas de língua estrangeira. Então, óbvio que nós, portugueses, a maioria das pessoas eram Sim. brasileiras que estavam assistindo. E o que que nós fizemos? Nós solicitamos para que eles gravassem a palestra, nós fizemos o subtítulo das palestras, então a pessoa assistiu a palestra com subtítulo em português, mas eles estavam conosco. E ao final da palestra, então, aí houve uma interação ao vivo Uhum, com uhum. eles, respondendo o que nós perguntamos, as dúvidas dos ouvintes, e nós temos um tradutor. Então, ou seja, nós tivemos o do francês para Isabelle Naldoni, uma tradutora, o Giordano Berti, outra tradutora, para Liz Figueiredo, outra tradutora. Então, nós pudemos conversar literalmente, e ter as respostas muito positivas de todos eles. Então, houve uma interação muito grande. Eu optei por não fazer tradução simultânea durante a palestra, porque eles não teriam tempo para expor tudo o que queriam. Aí falariam um minutinho, o outro tinha que traduzir um minutinho, então eu preferi, então, pegar a palestra Acho que gravada, perde também o é, raciocínio, né? A pessoa isso, está falando, aí tem que interromper para traduzir, né? e aí colocar o subtítulo para que as pessoas pudessem assistir totalmente. Agora nós estamos produzindo toda essa parte editorial, que inclusive essa parte do suporte que as pessoas perguntaram também vai constar para as pessoas assistirem a todo o congresso. No caso da Isabel Naldoni, ela é uma escritora muito famosa mundialmente, Sim. foi muito difícil de convencê-la a fazer, né? Parece, Porque ela imagina. estava ocupada, ela está escrevendo um livro novo, logo, logo sai livro novo dela e também pela língua. Mas quando eu disse que a gente ter subtítulo, que ela não se preocupasse, ela Sim, sim. aceitou. E outro ponto alto para mim foi de uma novidade dentro do estudo do tarô que teve no sábado, foi com a Alice Figueroa. Ela é porto-riquenha, mas mora nos Estados Unidos. Ela tem um trabalho muito interessante, que é investigação criminal com as cartas do tarô. Ela foi policial, ela lutou na Guerra do Golfo, ela tem realmente um trabalho, às vezes, de auxiliar, às vezes, os crimes lá nos Estados Unidos. Sim. Ela vai e ajuda a investigar. Ela explicou como durante a palestra, como ela faz isso, e algumas pessoas perguntaram para ela também. Então, para mim, o ponto alto foi esse, devido à novidade, porque é muito difícil, raro a gente ouvir falar sobre essa questão de nós podemos, com as cartas, entender, às vezes, o motivo do crime, ou como é o perfil do criminoso. Então, para mim, foi maravilhoso essa palestra. Ah, João, coloca aqui para gente só o O logo, nosso o logo logo porque do o Congresso logo do bonito. Aí, Chegou, o é nosso do Congresso. Congresso Tarô Internacional Brasil. Então, assim, é realmente muito bonito, né? Tem um mundo aí, né? Aquele que abre portas, Sim, né? sim, sim. Tem- O logo do Congresso é todo em cima É. das cartas. Olha, gente, que coisa mais Teve aqui uma olha, sacolinha, eco sacola, bag. ecobag, aí veio todo o material. Eu ganhei, lógico, o meu certificado de participação, né? Que também eu estava lá. Aí tem o livrinho com toda a programação. E aí você estava falando da Isabeli, mas ela é uma funcionária da Biblioteca Nacional de Paris. Então, quer Sim, dizer que ela tem tá tudo, a Idade Média está na mão dela, né? sim. Ela passeia ali E a dentro, maioria dos né? documentos que nós temos sobre o tarô está em língua francesa. Então há muito material. E ela pesquisa esse material. Então, por isso que o livro dela até é muito profundo e muito famoso sobre essa questão da história do tarô, que isso é baseado em documentos. E agora está indo mais fundo ainda em novas descobertas que ela fez na biblioteca. Nossa, é bom. Ela realmente, a palestra dela foi assim, enriquecedora, né? Não, fantástico. Foi muito bom. Aí no, Aí no domingo, dia 3, aí continuou online o dia todo, sim, né? aí que teve de norte a sul, né? O pessoal do Do sul. norte a sul, porque a gente teve do Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas, Minas, aí Sim. teve São Paulo. A ideia foi essa mesmo, foi
convidar pessoas de diversos estados que representassem o Brasil, porque aí foi o quarto Congresso Brasileiro de Tarô, lembrando que eu fiz o primeiro Congresso Brasileiro de Tarô em 2002, foi Eu o estava primeiro, lá, e viu, você gente? estava lá, Eu e estava foi o lá, primeiro do 2002. Brasil, e foi o primeiro do Brasil, e foi É, lá que nós nos conhecemos. foi lá que nós nos Foi conhecemos, engraçado porque 2002. a época eu falei assim: vou fazer um congresso de tarólogo, vou ver quem está estudando. Eu esperava meia dúzia de pessoas. Eu esperava meia Tinha mais dúzia. de 300 pessoas. Sim, era lotou. Eu fiquei Tinha impressionado mais de 300 pessoas com naquele com congresso a de 2002. quantidade. Nossa, foi uma surpresa muito grande. E aí É. que eu vi que realmente o mercado do tarô ele existe. O que eu sempre digo é o seguinte: a gente tem que procurar os nossos, quem estuda o tarô, quem gosta de tarô. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu não falo de tarô na minha família porque ninguém gosta, meu tio não gosta, minha mãe não gosta, meu amigo não gosta. Você não tem que falar com quem não gosta. Você tem que buscar quem gosta, que somos nós. É igual a minha turma, né? Tem que buscar minha turma. Então, é importante você estar junto com pessoas que comungam com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias que você. Então, eu acho que o congresso, seja ou um simpósio ou qualquer atividade ligada a reunir de tarólogos e palestrantes e ouvintes, é muito importante para todos nós, né? Verdade, verdade. E só uma coisa, para mim o ponto alto do Congresso Brasileiro foi a palestra do Rafael Maciel, pela originalidade. Foi No tarô domingo, né? e yoga. Uhum. E ele também tem um trabalho de falar de Libras. Então, ele tanto Hum, tem linguagem de sinais, certo. quanto linguagem de yoga com o tarô. Então, vamos supor, ele faz os mudras e todas as posturas de yoga em cima das cartas. E trabalha com crianças. Então, ele tem um trabalho inovador. E diria até mundialmente, porque no mundo eu conheço talvez Eu também poucas nunca, pessoas, nunca nunca ouvi escutei, falar, nunca ouvi falar. que já ouvi falar sobre, mas nunca vi ninguém trabalhar com Tarot Yoga, Trabalhar, colocar em prática colocar em mesmo, né? prática. Como ele E faz, ele né? tem um trabalho de muitos anos, de muitos É. anos. Então, é E cada admirável. vez ele está melhorando mais essa linguagem e esse estudo dele, Sim, está sim, sim. aprofundando mais, Sim, né? sim, admirável, É. admirável mesmo. Tivemos grandes palestras. E agora a gente está editando e colocando a público. Quem não foi no congresso, não tem problema, está gravado. É só ir lá, fazer as matrículas e assistir todas as palestras. É isso que eu ia perguntar, porque tem gente, ó, porque eu fui, ó, tá vendo, Ó, gente? Eu fui, eu fui, né? nós fomos. Quem viu, viu, né? Quem não viu, pode ver ainda. É isso Pode, que o pode Ney está falando. assistir, porque nós editamos as palestras, colocamos todo de uma ordem cronológica, que a pessoa pode rever. Inclusive, quem já se matriculou vai rever, viu ao vivo e viu Uhum. presencial e vai poder rever. E quem não viu, pode se matricular e ainda continua lá. E aí, detalhe, tem acesso aos outros congressos. Então, no total, ela tem acesso a mais de 100 palestras de outros congressos também. Porque nesse agora foram 33 palestras, 33 né? palestras. 33 palestras. E todas, gente, todas muito boas. Com um alto nível, com as Foi. pessoas realmente estudando, avaliando, aprofundando, né? Não tem mais uma tarefa, pelo menos eu observei muito isso, não tem mais aquelas palestras superficiais. Arrasa, Não, não tem. rasas, não, as pessoas estão aprofundando, gente falando de história, mas de história mesmo, buscando, se documentando, Trazendo indo ideias atrás, boas. lançando também coisas novas. Então, você tem desde coisas muito atuais, né? Sim. Eu acredito que assim, até falando de situações e pessoas, né, que você vai falar daqui a pouco sobre a palestra do Alexander e da Cici, que eu acho que é mais atual do que isso, impossível, né? É porque durante a semana, que foi de segunda a quinta, que foi a terceira jornada de estudos de tarô. Uhum. Então, aí, o que a gente apresenta na jornada? É sempre assim, temas atuais que possam ser utilizados imediatamente pelo tarólogo. Ele aprende para se usar, aplicar, seja na consulta, seja na própria vida, seja numa tiragem, seja o que for. Então, nós temos objetivos em cada elemento do Congresso. O Congresso Internacional tem um objetivo, o Congresso Brasileiro tem outro Sim. objetivo, e a jornada é mais específica ainda. E eu abri a jornada com o Alexandre Lepretier falando sobre letramento Da relacionado diversidade sexual, né? e gênero, E e gênero. fechei com a Cecilima falando sobre a estrutura racial. Então, diversidade, trabalhando com toda essa questão de raça, essa questão de estruturas que nós precisamos entender. Então, abriu com gênero sexual e fechei com racismo, né? É, O que é racismo? é. A Foi questão discutido, racial, né? foi discutido, porque há poucas pessoas negras
jogando tarô? Por que há poucas pessoas negras se estruturando, dando aula ou até participando de congressos? Então, ou seja, é importante que as pessoas entendam o motivo, a estrutura, a história e comecem a congregar. Então, eu fiquei muito feliz que nesse congresso participou muitas pessoas pretas, estivemos Hum. juntas, não só do Sim, ouvintes, como também de na palestrantes, presencial lá presencial. também. Isso é importante, como também na questão de gênero. Então, tivemos muitas pessoas também representando essa área. Porque o tarô, ele é isso, o tarô, ele é o ser humano, em todos os seus movimentos, castas, etnias e tudo. Ele não pode ser elitista, ele não pode ser jogado somente em Pelo grupo, contrário, né? entendeu? Pelo Ele contrário. pertence ao ser Ele humano. pertence à humanidade, né? Exato, é o ser humano. Quando fala que o tarô é de todos, nós temos que entender isso, que ele não pode estar na mão só de um grupo. Ele tem que estar na mão de todos mesmo, Sim, literalmente. sim. Mas para estar na mão de todos, nós também precisamos nos letrar racialmente, nos letrar Nas na diversidade diversidades sexual. todas, é. Exato. Isso também foi o ponto alto da jornada, entre outras. Tivemos também falando sobre sonhos com o João Petronilho, Muito sobre bom. morte com a Giovanna Lucato. Então, são assuntos bastante atuais. E você falou sobre saúde, mas inclusive sobre a questão até diferencial, sobre. Você abordou, como você tem formação em enfermagem, você até abordou a questão técnica e elevou muito o assunto sobre como abordar essa questão da saúde, uma abordagem holística. É, nos vários níveis, né? Porque a gente não pode pensar hoje em dia, principalmente hoje em dia, que antigamente até tinha, né? As pessoas faziam, sei lá, a pessoa era gasto, só olhava o estômago, acabou-se. A enfermeira era de nefro, ela só olhava a rinha, acabou-se. E hoje a gente já nem os próprios profissionais de saúde veem dessa forma mais a questão da saúde. Hoje em dia tem saúde integrativa, tem a questão holística, sabe-se também das questões emocionais que envolvem depois, que vai somatizar no físico, então, as questões de doenças psicossomáticas, doenças autoimunes. Então, a gente olhou os níveis, né? Que é emocional, psicológica, mental. Hoje se fala muito da questão de saúde mental, né? Isso está assim sendo falado abertamente em todos os momentos, inclusive falando sobre rede, né? Sobre essa questão das pessoas na rede, o que que isso também provoca no sentido também de mudanças, né? Quanto, às vezes, a sua própria avaliação pessoal, autoestima e tudo mais, e também a saúde espiritual. Né? Então, a gente aborda toda a questão dos níveis de saúde, e aí eu compus, né, dentro de cada arcano, como é que esse arcano seria uma representação dentro desses níveis, né? Então, aí eu fiz, até semestre passado, eu fiz uma oficina sobre tarô e saúde, foi bem interessante. E aí eu fiz a apresentação, né, no congresso, eu acho que foi acho que agregou conhecimento às pessoas, porque a gente tem que pensar um pouco também fora da caixa, né? Sair um pouco dessa coisa, porque o tarô é um órgão, uma coisa. Não, você tem que olhar um pouco além disso, né? Essa questão mais holística mesmo, né? Ah, perfeito. Então foi legal, mas essa foi a minha contribuição. Mas a contribuição do Congresso, entre todas as outras pessoas, realmente foi de altíssimo Sim, nível. porque é exatamente assim como você expôs a sua questão com a tarô e saúde, todos os temas expôs exatamente e contribuiu para esse saber e diversos tipos de conhecimento. E é isso que é interessante as pessoas entenderem que um congresso é como se fosse um grande espelho, um grande panorama de diversos assuntos, diversos caminhos. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu gosto só de tarô e autoconhecimento, eu gosto só de tarô e meditação, eu gosto só de tarô e magia. Meu negócio é só taroterapia, meu negócio é oráculo, meu negócio é adivinhação. Olha, gente, a questão é, um congresso, ele coloca de todos os aspectos Sim, vigentes que sim. existem, e a pessoa realmente ela vai, às vezes, observando qual é o ponto de vista do outro, o que ele tem a oferecer, o que ele pode contribuir. Então, e às vezes são pessoas até de ideias divergentes acabam estando no mesmo congresso. Sim. Para que o ouvinte ele possa não só escolher, como entender, às vezes ele pode não gostar de tal assunto, mas ele passa a entender aquele assunto. Às vezes a pessoa vai ter mais afinidade com um assunto ou com outro assunto, mas com certeza, mesmo aquele que ela não tem tanta afinidade, vai agregar algum conhecimento ou Sempre uma agrega, visão, né? sempre agrega. E isso eu notei no presencial. É. Eu já tinha notado no online. Por que eu tinha notado no online? Porque tem um chat que fica lá na plataforma Zoom, tem o pessoal assistindo e tem lá o pessoal que fica escrevendo, conversando.
Olha, teve gente ali que não se conheciam, ou se conheciam através sei lá, do avatar lá dentro da internet e acabaram virando amigos. Porque às vezes na conversa ali, você é falando de tal, você também fala isso, você também gosta disso. Então, acabaram Vão se criando identificando, né? amizades virtuais. Só que essas amizades virtuais, a maioria das pessoas que estavam no online iam no presencial. E o que aconteceu então no presencial? Elas já se conheciam, virtualmente ou dentro do Congresso, e aí que foi a beleza do Congresso Presencial dia 9. É. Todas as pessoas estavam assim, interessadas em conhecer a outra, interessadas no assunto, trocando Não, a ideias. interação estava muito gostosa, todo mundo muito feliz por estar ali, muito Sim, feliz. sim. Não tinha ninguém assim que você observava que não estava realmente com essa disposição de se integrar, de conversar. E é até interessante, porque, como anteriormente teve essa questão online, é bem isso mesmo. Teve gente, eu, por exemplo, fui atrás de algumas palestrantes que eu adorei. Ter a oportunidade de conhecê-las falando. E eu fui atrás para conhecer pessoalmente, dar meu abraço e tal. E isso é muito bom. As pessoas pensaram assim, eu pensei que ia estar aqui numa cadeirinha, eu ia ficar sentada assim, parada numa cadeira. Não sabia que a gente ia estar em mesas redondas, conversando com todo mundo, e todo mundo sabe interagindo e conversando em Muito. intervalos. E teve também essa questão, não só dos jogos, mas também de você ter vezes uma brincadeira depois para a gente trocar, por exemplo, esse cartão aqui, Amor ao Tarô. Ele no final ele fez com que a gente escrevesse uma mensagem e trocasse entre si. E Dançando. dançando, dançando. Então foi muito gostoso, porque ficou assim uma bagunça gostosa, Foi. né? Alegre, né? E eu Nosso acabei. Você congresso. acredita que eu fiquei com a mensagem do Fabrício? Foi, Acabei ficando, eu até falei com ele, eu falei, olha, fiquei com a sua mensagem. E isso foi muito gostoso. Então, assim, amor ao tarô, realmente sou tarólogo, sou tarotista, e eu acho que todo mundo se identificou. E aqui também a questão do código de ética, né? Que é uma coisa que eu bem queria que você bem falasse. lembrado. Eu acho que o ponto alto do congresso presencial, as palestras foram maravilhosas, mas o ponto alto foi no momento, quase no final, quando nós falamos sobre o código de ética. Uhum. Porque daí eu apresentei o código, muitas pessoas conheciam, mas aí eu apresentei o código de ética de Barcelona, que são 10 códigos. E aí eu pedi para cada um, quem queria falar, né? Então vieram 10 Isso, pessoas comentar cada uma parte do código. Isso foi uma interação muito grande, porque a gente pôde ouvir a opinião das pessoas. Não adianta a gente falar assim, olha, eu fiz um código, vocês têm que aceitar. essa é a lei, né? Aí acabou. Não, cada um deu a sua opinião e nós vamos marcar. Isso que é a questão importante. Todo mundo concordou em fazermos um grupo a partir Hum. deste código de ética e do que foi dito lá na parte do Congresso. Nós vamos continuar a conversa para ter um código de ética brasileiro. Nós vamos acrescentar algumas coisas Algumas que coisas achamos nossas. Não, e importantes. também nossas, dentro da nossa Dentro realidade, da nossa da nossa realidade. cultura, né? Exatamente. Então, vamos ampliar esse código de Barcelona para o brasileiro para apresentar no próximo congresso. Olha só que interessante. Então, nós vamos desenvolver isso um ano e meio, e vamos apresentar quando tivermos fechado no congresso seguinte de 2027, porque o congresso presencial vai ser bienal, não vai ser anual. Anual. Anual é online. Online vai ter todo ano, mas bienal é o presencial. Então, nós vamos ter agora em 2027, brevemente eu vou dar a data. Então, nesse congresso, nós vamos apresentar todo o nosso código de ética já Tá. pronto, Já o trabalho desenvolvido. desenvolvido, né? Exatamente, vai ser Ó, maravilhoso. gente, o cordão do crachá com o mundo, Ah, um monte de... lindíssimo. Eu até lindíssimo. pedi mais para o Ney, porque eu falei, eu amei, né? Aqui, de novo, É, meu tá. certificado, Eu, já- né? eu já vim de, eu já vim de camisa de mago mesmo, vou botar Aí aqui um você já vai pondo, coraçãozinho. põe tudo. E E realmente assim, gente, o Congresso Internacional de Tarô, ou qualquer congresso, ou qualquer encontro, participem, porque assim, vocês não têm nada a perder, como eu não tive a perder, muito pelo contrário, eu só ganhei, porque tarólogo que é tarólogo é estudante para o resto da vida, tá? Fica essa coisa, é porque você é tarô. Não, você é um estudante de tarô, a gente está sempre aprendendo, quem sabe tudo já morreu, então a gente está sempre agregando, conhecendo, vendo pontos de vista diferentes. olha só que interessante. No início, quando a Maria del Mar, ela estava lá conosco, da Espanha, presencialmente,
Ela perguntou lá, quem daqui é tarólogo profissional? Levanta a mão. Você sabe que eu fiquei impressionado, mas ela depois me comentou sobre isso, que ela também ficou muito impressionada, inclusive de outros congressos que ela participa, do mundo inteiro ela vai. Nós estávamos com 180 pessoas lá no congresso, Presencialmente. presencialmente. Mais da metade levantou a mão. Então, ela ficou, eu falei assim, nossa, geralmente tem mais estudantes do que profissionais. É, E desta vez teve mais mais profissionais profissional. do que estudantes, ou pessoas talvez só para o autoconhecimento, porque muita gente estuda tarô para si, não Sim, para sim, atendimento. sim. Mas para atendimento, tinha mais de 90 pessoas, que tinham 180 lá. Então, tinha Uhum. mais de uns 100, 120 pessoas que levantaram a mão. Que E ela ficou maravilha, né? impressionada. Ela falou assim: olha, Ney, é o primeiro congresso que eu vou onde tem mais da metade de profissionais na plateia. Então, ela falou que isso para ela é muito importante, porque o congresso é feito para profissionais, para pessoas que estudam realmente o tarô. E que aí você vê a profundidade que eles querem atingir, ou o grau de excelência que eles querem dar aos seus clientes, aos seus consultantes. Então, é aquilo que a gente falou, não é porque você é profissional que você tem que parar, muito pelo contrário, você tem que cada vez melhorar mais o seu vocabulário, a sua interação, entender de outras coisas, porque isso sim vai fazer com que você seja o melhor profissional Sim, se ainda, né? atualizar. Gente, ó, aproveitem todos os congressos, encontros online, presencial, para a gente realmente encontrar a nossa turma, viu? Isso é muito importante, porque você fala a mesma linguagem, viu? Lembrando, você também fez recentemente Fiz, oraculando. eu fiz oracular. É um encontro também, sabe? As Sim, pessoas foi têm o que dia entender inteiro, foi o dia inteiro desse movimento. desse movimento. Você ensinar coisas, mostrar, revelar. Então, não é só o congresso, é qualquer simpósio, encontro, atividades que reúnam É. tarólogos ou que exponham suas ideias ou seus pontos de vista, que seja, é importante participar, porque você Sim, conhece pessoas novas também. isso faz com que você tenha uma abertura, né, em todos os sentidos. E a Oracular também foi bastante interessante, que é o nosso encontro de artes esotéricas, foi muito bom também, que inclusive já está também pelo YouTube do Centro Cultural Esotérico, já está público e tudo mais. Ótimo. E você é só entrar na escola que também vai ter acesso a todas as palestras, né, gente? Então, ó, fiquem ligados, acompanhem nas redes. Vocês podem ter certeza que sempre tem alguma coisa boa, positiva para realmente escutar e para agregar o conhecimento. Ó, as palestras fizeram com que a gente tivesse outros questionamentos, outras visões, repensar, refletir, estudos aprofundados sobre tarô, desde histórias à contemporaneidade, como os próprios esses assuntos de letramento e tudo mais. Então, gente, assuntos atuais, assuntos antigos, assuntos de qualquer forma, mas todos eles muito aprofundados. Todos eles muito aprofundados. Então, Ney, obrigado pelo congresso que você organizou. Para mim foi um prazer participar. Adorei, não só como palestrante, mas principalmente como ouvinte, porque eu aprendi muito. E assim, gente, tudo com muito capricho. Capricho, 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 ó. Aqui, tudo muito lindo. Então, ó, até o ano que vem, né? Ano que vem tem mais, né? Vai ter um online, já estamos programando as datas, depois vai ter convites. Eu vi umas pessoas que participaram muito desse congresso, não só no online quanto no presencial, que eu já estou dando uma olhadinha, talvez até convite para o próximo congresso, as pessoas, os ouvintes e as pessoas que participaram, entendeu? Para palestrar, obviamente. Eu queria encerrar aqui com uma frase importante que pertence ao Congresso Internacional do Tarô, e eu queria me despedir com ela. O tarô não une apenas cartas, une consciências. O saber arcano se perpetua quando é partilhado, e todo verdadeiro caminho se faz em companhia, fortalecendo as amizades. Beijos, até o próximo programa.